Vamos começar com a explicação e correção das páginas de história. Página 255. Aqui o livro está dando boas-vindas para vocês, né? E logo nessa primeira pergunta, ele está perguntando quantas matérias vocês vão ter esse ano, se vocês sabem dizer, para vocês escreverem quais são, né? Aí aqui tem para completar as lacunas. No caso aqui, no total são 10 matérias, né? A princípio foram 10 matérias, que é português, matemática, ciência, história, geografia, artes, educação física, educação ambiental e sala de leitura, né? Esqueci de alguma, acho que não. E aí, pedindo para completar aqui qual o nome do professor de história de vocês, no caso, sou eu, a professora de história, né? A professora Helena. E aqui continuam com as perguntas. Se vocês sabem a importância de estudar história. E para vocês colocarem aqui o palpite de vocês. Tá bom? Página 256. Por que estudar história? A história estuda as mudanças que ocorrem nas diversas sociedades ao longo do tempo. A história também se preocupa em estudar aquelas características que mudam muito pouco e que permanecem quase as mesmas com o passar do tempo. A história, enfim, é o estudo das experiências vividas por homens e mulheres em diferentes lugares, espaços, momentos e tempos. As diferentes sociedades são formadas por pessoas. Nós fazemos parte da sociedade brasileira, por exemplo. Há várias histórias que compõem a história do Brasil. E várias histórias compõem a história do Brasil, inclusive a sua. Assim, o estudo de história é muito importante para entendermos um pouco mais nossa sociedade, nossa cidade, nosso bairro, nossa comunidade e sobre as pessoas que vivem conosco. Ora, o mundo não passou a existir somente quando você nasceu. Ele já existia há muitos e muitos anos, você sabe disso. Mas então, como as pessoas viviam no passado antes de você nascer? Do que elas gostavam de brincar? Será que todas elas iam à escola? Será que existia celular, internet? E o que será que existe hoje no presente que foi inventado há muito tempo no passado? O que as pessoas ainda continuam fazendo? O que pouco mudou com o tempo? Essas questões históricas nos ajudam a compreender não apenas o passado, mas também o nosso presente. Essas questões nos ajudam a pensar em nosso futuro, a transformar nossas vidas e a imaginar possibilidades melhores. Conhecer e estudar a história nos fortalece. Aprendemos a respeitar as diferenças e entendemos que, mesmo sendo diferente, compartilhamos história em comum. Então, essa é a importância da gente estudar história. Página 257. Como pesquisar e estudar história? Estudamos a história por meio da leitura ou da escuta de narrativas históricas, textos de história. Essas narrativas históricas são produzidas por professores de história e por historiadores ou historiadoras, que atuam como investigadores, pesquisando, interpretando e comparando fontes históricas ou documentos históricos. As fontes históricas são vestígios, são pistas das experiências, das vidas de mulheres e de homens de outros tempos. As fontes possibilitam, mas também condicionam, limitam as interpretações dos fatos históricos, ou seja, as interpretações possíveis de acontecimento, processos históricos, episódios ou fenômeno do passado e do presente. Diversos tipos de documentos e fontes históricos. Fontes escritas, como leis, cartas, diários, certidões de nascimento. Fontes visuais, pintura, fotografia, gravura. Fontes orais, falas das pessoas, obtidas geralmente por meio da realização de entrevista. Fontes audiovisuais, filmes, séries de TV. Fontes sonoras, música, gravação de rádio. Fontes arqueológicas, ruínas e construções muito antigas de objetos que foram soterrados com o passar do tempo e descobertos por arqueólogos. Página 258. Interpretando fontes históricas. Para realizar uma investigação histórica, ou seja, para analisar e interpretar as fontes históricas, é preciso fazer perguntas a ela. Segundo a historiadora Verena Albert, de 2016, algumas das perguntas que precisam ser feitas e respondidas são: o que essa fonte documenta? Quem a produziu? Por quê?
Onde foi? Em que época? A fonte histórica não é exaustiva, ou seja, ela não responde a todas as nossas perguntas. Por isso, para investigar um acontecimento ou um processo histórico, é preciso sempre comparar e analisar diversos tipos de fontes e documentos históricos. Aqui nós temos agora um exercício, né? Que você vai copiar essa ficha aqui, copia essa ficha de investigação em seu caderno para analisar as fontes históricas que serão apresentadas na próxima página. Então, aqui na página 259, nós temos 3 fotografias de fontes históricas, né? 3 fotografias que são fonte histórica, né? Fonte 1, fonte 2 e fonte 3. E aí você vai investigar essas fotos. Olha aqui, que tipo de fonte é essa? O que você sente ao ver essa fonte? O que essa fonte documenta? Quem a produziu? Onde foi produzida? Em que época? Por que ela foi produzida? Isso aqui é uma pesquisa, né? Você vai pesquisar sobre cada uma dessa imagem e você vai escrever no seu caderno, tá? Quem quiser pode fotografar e me mandar no privado para eu ver o andamento do exercício de vocês. Então, esse é o primeiro exercício. Aqui embaixo também na página 259, nós temos uma pesquisa, né? Procure em sua casa ou na casa de parentes pelo menos 3 fontes históricas que retratem sua vida. Pode ser fotografia ou vídeos antigos, uma roupinha, um caderno de escola, um de desenho, uma cartinha que você tem escrito ou que alguém tem escrito para você, algum objeto. Após selecionar as suas fontes, descreva como a ficha de investigação sugere e elabore uma ou mais histórias de sua vida, a partir da sua interpretação e do que elas permitem conhecer. Então, vocês vão buscar esses objetos e vão contar a história desses objetos. Contando a história desses objetos, seus objetos, né, que se referem a você, você vai estar escrevendo a história da sua vida, tá? Pode fazer digitado, pode fazer numa folha e podem me enviar, ok?